Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo de hoje é isso mesmo, modelagem, corte e costura de um vestido de noiva básico. Então, o primeiro vestido de noiva daqui do canal, dessa série Vestido de Noiva. Você que já faz vestido de festa, você que curte vestido de festa e vestido de noiva e quer dar um upgrade na sua carreira, então fica de olho, porque hoje a gente está mostrando o vestido de noiva do início ao fim, passo a passo, desse estilo mais básico. E aos sábados à noite a gente vai estar sempre tirando dúvidas. Se você ficar com alguma dúvida, aos sábados à noite eu vou estar fazendo uma live tirando dúvidas sobre os vídeos que eu postei durante a semana. Então, se você tiver alguma dúvida com esse vestido, além de você deixar nos comentários, porque muita coisa dá para eu já ir respondendo, outras questões a gente pode estar se falando no sábado à noite. Na sexta-feira eu vou estar passando sempre a programação do horário que vai ser essa live, então fica de olho. E você que é iniciante, que você não sabe nada de costura, não sabe tirar medidas, não sabe costurar e tá querendo um passo a passo, então deixa nos comentários que eu vou passar o link para você. E o meu link tem um passo a passo de iniciante com vários vídeos para você começar nesse mundo de costura que é tão bom. E para você que quer ter uma carreira de sucesso nesse mundo da costura e da moda, então avalie, trace metas, perspectivas para que você consiga saber o seu objetivo final. E através disso, você precisa estar sempre ligadinho nas dicas, no conhecimento que envolve a sua área. Então busque mais, corre atrás que você vai chegar aonde você tanto deseja. Primeira coisa para você fazer esse corpinho é você fazer, como eu sempre falo aqui, ó, uma linha aqui de referência com a altura da sua frente. Você vai traçar um retângulo com 1/4 da largura do seu quadril e o comprimento da altura da frente. Traçado. A outra coisa que você vai fazer aqui é marcar a altura de cava sua. Quem não sabe como obter a altura de cava, dá uma olhadinha nos stories do YouTube que eu estou explicando, ensinando passo a passo como você saber a sua altura de cava. Existem várias formas e lá eu estou explicando. Nós temos a altura de cava e temos a linha marcada, linha da cintura. O que a gente vai fazer aqui? Marcar 1/4 da largura do nosso busto, marcadinho, e 1/4 da largura da nossa cintura, marca aqui embaixo. E eu não fiz a linha de busto aqui. Nesse modelo não tem necessidade de criar a linha de busto, mas se você só sabe fazer com a linha de busto, também não tem problema você colocá-la aqui, tá bom? Nessa parte do decote aqui eu vou entrar 10 centímetros, vou fazer aqui uma alça de 4 centímetros. Você vai marcar aqui o seu entre cavas que você tem. Essa parte daqui, ó, você vai fazer um decote aqui que pode ser de 10 centímetros se você quiser mais abertinho ou de 8 se você quiser mais fechado. Eu vou fazer com 10 centímetros. Ó, vou pegar essa parte minha aqui da frente e já vou fazer esse decote aqui meu. Ó, tracei aqui e depois você faz isso com a curva que é para não ficar aquilo muito aberto. Ó, tá bom? Aqui eu já tenho o ponto da minha alça marcado. Não posso esquecer de descer 4 centímetros. Ó, então eu tenho isso aqui de alça. E agora eu vou marcar a minha cava, ó. Vou marcar aqui o entre seios. Vai daqui e vou marcar também aqui embaixo. Tracei. E agora eu vou fazer uma pence aqui embaixo de 3 centímetros. Fiz essa pence de 3 centímetros, tracei até aqui em cima, na marca do entre seios. Aqui, ó, para essa parte do recorte princesa não ficar tão aberto, eu vou pegar essa parte da minha cava, vou dividir ao meio. Ó, desci 2 centímetros e fiz uma pence com 2 centímetros. Olha aqui, estão vendo? Vou vir até aqui, ó.
Entendido? Até aí? Ó, isso aqui virou uma pence, isso aqui virou uma pence. O que eu vou fazer agora nessa parte daqui? Eu vou vir ou com a mão mesmo, nessa linha do centro, ó. E vou fazer isso aqui, ó, tá? Vou fazer essa curvatura até essa parte de baixo aqui. Estão vendo aqui, ó? Você pode dar uma bauloada, se você quiser, você pode deixar ele mais retinho, eu já fiz um vídeo explicando. Então, nós vamos fazer essa descida. Daqui pra cá, eu desço 5 centímetros e faço uma pence de 3 centímetros, que vai ser a pence busto. Trago ela pra cá, ó. Então, parte da frente, pronta. Agora, nós vamos fazer a parte das costas. Então, eu vou usar a mesma linha de referência. Eu também vou fazer um retângulo com 1/4 da largura do meu quadril e o comprimento da minha altura de frente. Então, traçando a mesma linha, eu posso aproveitar a linha de referência, a linha de apoio. A linha de cava eu também posso aproveitar na parte das costas, tá? E a linha da altura da frente eu só posso aproveitar nas costas se a sua diferença de altura e de frente e altura das costas for de até 3 centímetros. Se for muito mais, você precisa fazer essa parte da modelagem diferente, separada, sem aproveitar essa linha daqui, tá bom? Então, fizemos a parte da frente. O que a gente vai fazer aqui agora? Marcar 1/4 da largura do busto, ó, marcamos nas costas, e 1/4 da largura da nossa cintura, ó, trouxe até aqui. Daqui pra cá, nós entramos 10 centímetros, não foi isso? Fizemos uma alça com 4. Você marca já o valor da sua alça com 4 centímetros. Nas costas a gente sobe 2 e a gente desce 2. Então a gente tem isso aqui, ó, valor de alça, né? Você vai pegar e vai marcar também a parte do seu entrecavas das costas, tá? Ó, marcado. E aí, você vai pegar essa parte aqui da curva francesa para você já marcar a sua cava, que vai estar certinha aqui. Vai pegar o valor da cintura, vai dividir ao meio, deu aqui, e vai colocar o mesmo valor aqui em cima, para você fazer essa parte aqui, ó, que é onde vai ter uma pence de 3 centímetros. Ó, uma pence de 3 centímetros padrão. Tá? Aqui, como também nós vamos usar um recorte princesa nas costas, nós vamos pegar a nossa cava, divide ao meio e daqui dividiu ao meio, você já vem, ó, e faz a sua curvaturazinha para fazer o seu recorte princesa. Ó, fiz à mão mesmo, tá, meninas? E esse modelo, ele tem um decote nas costas, não é mesmo? Então esse decote ele vai vir da sua alça, do pontinho da alça, até aqui, ó, a finalização da sua cintura. Ó, tracei aqui o decote das costas. Se você não quiser que ele fique muito na cintura para fechar, você sobe aqui, pelo menos, ó, pelo menos uns 7 centímetros, uns 6 centímetros, porque aí pelo menos ele faz essa parte da cintura. Então você pode fazer isso aqui, para ficar um pouquinho mais fechado. O que vamos fazer aqui agora é recortar a nossa modelagem. Costas a mesma coisa, ó. A gente vai pegar esse valor que a gente tem aqui de pence, ó, e vai recortar ele aqui, ó. E vai cortar aqui o outro. O que você não pode esquecer é de colocar esse valor dos 3 centímetros aqui. Quando eu cortar no tecido, eu vou passar para cá, mas você lembra de colocar. Por exemplo, aqui, eu vou mostrar para vocês já na frente. Como que faria? Você faria isso aqui, ó. Tá? Você já colocou esse valor aqui, que nós vamos retirar. O que nós vamos fazer na parte aqui da frente? Nós vamos dobrar primeiro essa pence busto. Essa pence busto, ela fica dobradinha, tá? Ó, ela fica dobradinha. Então, você retraça, acerta direitinho, ó. Viu que tem que acertar? Então, ela vai ficar fechada no molde. Ó, nós vamos recortar aqui. Recortando.
E a gente vai recortar essa parte aqui também, ó. Você vem aqui e recorta esse valor da pence que nós fizemos, ó. Tira esse bico. Ó, a frente ficou esse aqui, tá? Se você tiver que dar uma leve acertada aqui, você faz, tá bom? Fizemos aqui. Só que o que acontece? Pra gente ter essa nossa linha aqui, certinha com aqui faz uma diferença, não é mesmo? Ó, eu vou aproximar aqui para que a gente coloque os valores. Então, a gente vai ter que voltar e colocar um papel aqui embaixo para refazer o valor da nossa cintura, né? Ó, para ele voltar para o valor da cintura correto, olha aqui, a gente precisa colocar um papelzinho aqui no final para refazer essa diferença da pence busto que ocorre. Ó, então colocado certinho, já chegou para o lugar o que a gente precisava. Estão vendo aqui, ó? E a modelagem ficou certinha. Ela vai estar batendo exatamente essa linha, tá? Aqui ela vai fazer essa diferença por conta da pence busto e o restante já fica certinho, tudo no seu lugar. E agora a gente vai cortar no tecido. Então aqui, meninas, eu já estou com o meu cetim bucol aqui para ser cortado. Você precisa colocar ele certinho aqui, ó, na posição do fio. Aqui tá a auréola do tecido e esse retângulo que eu estou cortando essa peça daqui, você precisa medir e ele precisa dar o mesmo valor ao longo dele todo. Se ele der uma diferença, você já sabe que está errado, tá bom? Ó. Ó, tá vendo? Deu certinho. Ó, sobrar meio centímetrozinho, gente, não faz diferença. Muitas vezes a própria costura, como eu já falei, já se vai auto acertar. Então aqui, ó, ficou certinho aqui e na costura isso aqui vai assentar, porque tá também com alfinete. A gente vai fazer a mesma coisa na parte das costas. Isso aqui é só para montar o que eu quero primeiro mostrar para vocês, tá, gente? Do que a gente vai estar fazendo. Ó.
ó, certinho também, parte da frente, parte das costas. Aqui, meninas, uma coisa muito importante que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte: quando você estiver colocando essa parte daqui, é a parte da cavalinha, da entretela. Pra quem não sabe, cavalinha é uma entretela que não é colada e você costura ela na parte do forro, na base do seu forro, para você estar fazendo, estruturando seus vestidos de noiva ou seu vestido de festa. O que eu faço que super funciona? Eu vou mostrar uma das formas. Por exemplo, eu não vou estruturar esse vestido no sentido de colocar barbatanas. O próximo vestido que eu estiver fazendo, não necessariamente o próximo vídeo, mas algum dos vestidos que eu estiver fazendo com estrutura, o próximo vestido eu vou estruturar com barbatanas para vocês conseguirem visualizar. Esse daqui eu quero mostrar a opção, porque se alguém tiver com algum vestido que precise estar sendo estruturado, você já pode ir adiantando, porque você já está sabendo. Então, além dessa estrutura daqui, da cavalinha, o que você poderia estar fazendo? Você poderia estar colocando algumas barbatanas, né, para poder segurar mais e dar mais sustentação. O que você faria? Você vai colocar a estrutura de barbatana de acordo com cada biotipo, de acordo com a questão do busto da pessoa. Até porque a gente tem que considerar que esse modelo não tem fechamento, né? Ele é todo aberto nas costas. Quando um vestido é todo aberto nas costas, o que acontece? Esse busto fica solto. Então, esse tipo de modelo, é claro que são para pessoas que têm menos busto. Quanto mais busto tiver, mais solto ela vai sentir esse busto e mais caído. Então, não que não dê para fazer, mas você não dá para deixar ele tão decotado. Você precisa pelo menos subir um pouquinho, como eu mostrei, 5 ou 10 centímetros nas costas, para você conseguir fechar e dar uma estrutura melhor para essa cliente. Então, se você tiver que colocar alguma barbatana, o que você faria aqui? Eu vou riscar com esse lápis para ficar melhor a visualização e mesmo assim não vai ficar tanto. Ó, você vai pegar daqui, a linha da cintura tá aqui embaixo. Conseguem ver? Ó, tá aqui. Então você pegaria dessa área daqui, ó, até essa área daqui do busto. Estão vendo? O bico do peito estaria aqui, ó. Por que eu não vou chegar com a barbatana até aqui? Porque senão ele vai fazer isso, ó. A barbatana vai ficar aquilo pontudo, bicudo pra cá e não tem necessidade. Então você pega nessa armação, nessa parte aqui, ó, nossa, de subida, ó. Se você colocar assim, faz isso, tá vendo? Não é isso que a gente quer. A gente quer que faça isso aqui, ó, esse movimento aqui embaixo, ó, pra levantar só essa parte daqui nossa do busto. É isso aqui que a gente precisa. Algumas barbatanas a gente sabe que faz um movimento e vem nele todo. Isso é uma outra coisa, depois eu vou falar sobre isso. Então, nesse modelinho, se você tivesse que estruturar, ó, você coloca a barbatana um pouco mais baixa. Tá vendo aqui, ó? Coloca nessa questão daqui, porque aí você consegue. Outra coisa que você pode colocar é ela viradinha pra cá, ó. Ó, duas viradinhas pra esse sentido, tá? Do busto, pra você empurrar esse busto pra cá, pra frente. Então, também é ideal você também fazer nesse formato. Outra, por que a gente não usar até aqui a linha da cintura? O que acontece? Muitas barbatanas, se você colocar ela até aqui, ou até aqui também, por isso que vai de muito biotipo, vai de cada corpo, você tem que ver qual tipo de cliente que você tem para depois não dar erro. Uma pessoa que seja já mais gordinho, que esteja um pouco fora do peso, se você coloca uma barbatana aqui, sabe o que vai acontecer? Quando ela vestir, esse vestido vai ficar dobrando aqui, entendeu? Então, o que você faz? Você já não vem até aqui. Ou você faz daqui pra cá, ó, exatamente esse pedacinho daqui para estruturar, só essa partezinha daqui, ó, abaixo do busto. Você pega aqui uns 4 centímetros abaixo do busto, daqui pra cá. Ou você precisa descer com essa parte aqui, ó, ele todinho, para poder não dar aquela entrada, porque quem é gordinha, quem tem a cintura muito fina, mas está acima do peso, termina dando aquela marcada se você deixar essa barbatana até aqui o final. Então, só quem é muito magrinha, você coloca ali e fica perfeitinho. Mas quem não é, ou principalmente quem tem a cintura muito fina, a barbatana entra naquela parte. Ainda mais quando são barbatanas também mais grossas, mais estruturadas, né? Aquelas que são de costurar, as costuráveis, até que não costuma acontecer isso, mas as que são mais rígidas, que é o que termina sendo mais utilizado, ocorre isso. Então fica atenta nisso. Segunda coisa que eu vou estar falando para vocês é
Essa parte daqui é uma das partes que é interessante você, quando tá fazendo seu vestido de festa, seu vestido de noiva, você ter um manequim para você colocar essa parte que é a parte da cavalinha no manequim, já vê como que ele tá. Se você tiver que cortar mais, ó, depois você vem, abre um pouquinho mais, vê se tá dentro do decote que você quer. Se você tiver que abrir aqui, se você tiver que fechar, tenta modelar tudo isso antes de você passar na máquina. Então faça isso com os 3 que você cortou separados mesmo. Faz isso com a cavalinha, faz isso com o seu forro e faz isso com a parte do cetim. O que a gente vai fazer depois que você fez isso tudo? Nós vamos juntar essa parte da cavalinha com a parte do forro. Uma outra coisa que você não deve ficar preocupada, se der alguma diferença aqui entre um e outro, lembrem, quem trabalha com cavalinha já sabe disso. A cavalinha, ela meio que às vezes dá uma escorregada, mesmo que você esteja trabalhando no fio com ela. Ela tem disso. Ela meio que dá uma abertura. O que acontece? Quando você monta, parece que às vezes ficou até maior do que você precisou, mas não é que tá maior. Na verdade, a cavalinha acontece muito isso. E quando você estrutura, quando você coloca essas estruturas da barbatana nessa cavalinha, é impressionante, ela consegue reduzir. Por quê? Porque você encheu de costura o próprio forro. Então você sente que aí ela aperta mais. Então não corre para cortar aquele excesso da cavalinha porque você achou que ficou muito grande antes de você ter costurado nela as suas barbatanas. Porque senão depois, se apertar muito quando você costurar, você perde aquilo que você já fez. Então fica de olho nisso. E a terceira dica que eu vou deixar para vocês é, quando você tiver que costurar essa parte das barbatanas, monta, costura, depois que costurou é que você vai juntar com o seu forro, que é pra gente costurar em volta e passar no overlock. Eu não vou mostrar isso hoje, como eu falei, num outro vídeo que eu estiver estruturando o vestido de noiva, eu vou estar fazendo. Eu vou fazer a estrutura hoje somente com essa parte da cavalinha, porque senão o vídeo fica muito longo, tá bom? Ó, uma das coisas que você vai fazer é pegar a parte do seu forro, ó, e colocar aqui, ó, tá? Um sobre o outro. E você vai acertar depois. O que nós vamos fazer? Passar uma costura, tá? Em volta dele, um alinhavo em volta desse forro aqui todinho. Ó, aqui tá a cavalinha, né? E aqui tá o nosso forro. Você vai passar uma costura em cada peça que você tenha. Aqui frente, tá? Ó, e você vai juntar, passa um ferrinho e você faz um alinhavo à mão mesmo. Ou você passa na máquina, o que você tiver mais acostumado. Eu vou fazer isso, vou passar em cada peça, vou mostrar pra vocês aqui, gente. É uma costura reta, um ponto largo, tá? Não é pra franzir, é só pra alinhavar a sua peça. Você já vai fazer isso e você já pode passar na overlock. Cada peça dessa a gente vai passar no overlock, porque nesse modelo, como tem a cavalinha e ela é grossa, a gente vai abrir as costuras. Então você põe um forro por cima da cavalinha e passa na overlock essas partes daqui, tá bom? Você só não vai passar a parte aqui, ó, da cava, que você não passa, e essa parte aqui do decote. O restante todo você pode passar sim na overlock. A mesma coisa você vai fazer depois com essa parte da frente, ó. Essa parte da frente do cetim bucol, a gente vai experimentar ela no manequim, né? E depois o que a gente vai fazer? Desmontar ela assim sozinha e vai passar cada peça na overlock, tá bom? Aqui, meninas, então nós já passamos na overlock em volta dele todinho, como eu mostrei pra vocês, só não nessa parte aqui, ó, que é a parte da cava. Tá? Então eu passei o cetim bucol e eu passei aqui, ó, a parte todinha que está forrada com a cavalinha. Ó, vocês estão vendo? Ó, frente e costas, passei todo em volta na overlock. E automaticamente já seria o meu alinhavo. Você pode fazer o alinhavo e ainda assim passar no overlock. Agora a gente vai montar essa peça, tá? Ó. Você vira assim, que é para você montar direitinho. Você já experimentou lá, já viu que estava tudo certo. E agora nós vamos alinhavar. Ó, e nós fizemos aqui
essa parte de dentro, tá vendo? Ela já fica igual como se fosse um capacete, gente. Ó, um colete, tá? Ela fica toda armadinha. E você precisa modelar ela novamente no manequim. Pra quê essa trabalheira? Pra justamente para você ver se tá tudo batendo. Se não tiver, você diminui mais uma coisinha aqui e ali para ele ficar certinho no corpo. Então essa é a estrutura de dentro. E agora nós vamos estar fazendo, ó, montando a estrutura da frente, né, do próprio cetim, ó, que você precisa pegar para montar, tá bom? Ó, nós passamos no overlock e agora a gente vai estar montando ele todinho aqui. Ó, tá vendo? E, gente, é uma coisa, esse tipo de vestido que você faz de noiva, você tem que pensar o seguinte: quando você tá lidando com cavalinha, você tem que estar toda hora experimentando novamente, colocando no manequim, tá? Por quê? Ah, dá pra fazer uma coisa só e uma vez? Não, não é. A gente tá fazendo um vestido de noiva, não é um vestido comum que a gente vai fazer e pronto, já vai encaixar. Por que que eu tô falando isso? Porque esses tipos de vestido, eles têm estruturas. Essas estruturas, cada estrutura é diferente da outra. Por exemplo, a cavalinha é um tecido diferente do próprio forro. Então, quando você coloca um no outro, ela termina dando uma diferença. Ó, tá vendo aqui? Nós fizemos a frente, agora eu vou juntar aqui, ó, pra tá montando a parte das costas. Então, montamos a parte do forro, da frente e agora das costas. Então, você tem que pensar nisso. Sempre você precisa ir reacertando e reajustando para que tudo vá encaixando perfeitamente, porque você vai misturando muitos tecidos diferentes. E isso, por incrível que pareça, faz diferença. Um, às vezes, se assenta melhor que o outro e aí você tem que ir lá acertar de novo. É igual linha quando a gente troca na máquina. Vou fazer aqui agora, parte da frente é juntar a parte das costas com a parte da frente. Então, junta a lateral com lateral. Alinhava. Você vai colocar no seu manequim novamente. Se não tiver no manequim, você pode experimentar. Ou você já pode passar um alinhavo, que é para se assentar, passar um ferro e você experimentar para ver como que tá no corpo. Agora que nós vimos que essa parte da frente tá certinha, tá encaixando direitinho, nós vamos para a máquina com as duas partes para passar uma costura reta nela todinha. Passando na máquina essa parte do cetim bucol. E você vai ter esse resultado aqui, ó. Eu vou desvirar para vocês verem, ó. Tá vendo? Perfeitinho que fica a colocação na parte do cetim bucol. E aqui, como eu já falei, o cetim mais grosso é bom a gente abrir. Então, a gente vai estar depois abrindo com ferro aqui essas costuras, que é para ficar bem direitinho. Meninas, então, o que que vocês vão fazer? Passar na máquina, que já tá passado na overlock, né? E a gente vai passar um ferro. Tá vendo como ficou perfeitinho? Ó, e você vai dar uns piques aqui nessa parte arredondada, as partes que estão curva, você vai fazer isso, ó. Tá vendo? Em todo ele. Pra quê? Pra quando você passar depois, a sua costura se assentar. Você vai abrir as costuras passando ferro, tá bom? E aqui o ombro, ó, eu não prendi o ombro, porque o ombro a gente vai fazer o acabamento agora. A mesma coisa você vai estar fazendo na parte do forro, ó, aqui, como tá direitinho, tá? A parte do forro, ó. A mesma coisa, você vai abrir, vai passar, ó, tá? E agora a gente vai juntar, ó, o corpinho. Você vai colocar ele virado pra você e ele aqui, ó. E agora você vai acertar um com o outro aqui, ó. É pra ficar bem direitinho. Eu vou mostrar pra vocês agora o que que a gente vai passar na máquina. Ó, cava, a gente vai costurar o decote e a outra cava. Então, você vai alfinetando e vamos passar na costura reta, tá bom? Ó, então agora todo alinhavado com alfinete. Nós não vamos passar os ombros, nós só vamos passar entre as cavas, o decote, na máquina costura reta. E passando essa parte do decote na máquina aqui, viu, gente?
Ó, passamos já o decote, passamos já uma parte da cava e agora a gente vai passar a última. E agora que nós passamos toda ela, essa parte das costas que tem o Vzinho, ó, nós vamos passar exatamente até a altura que a gente vai colocar o nosso zíper. Então a gente passa uma máquina aqui também. E a alça continua, tá, gente? Ó, e nessa parte daqui que você já passou na máquina, a parte curva todinha você vai fazer pix, esses cortezinhos pequenininhos, para quem não sabe o que é, ó, para quando você virar ficar perfeitinho. Você faz também nessa parte aqui da cava, tá? Você fez isso tudo, você vai virar ele todinho aqui agora, ó, vai desvirar ele para você. Ó, então como vocês viram, eu já desvirei, passei mais uma vez o ferro, tá vendo? Ele fica bem tipo um papel. Esse tipo de tecido, que é o cetim bucol, juntamente com a cavalinha, dá exatamente esse efeito. E vocês viram que eu não coloquei bojo, ó, mas somente pela modelagem já arma essa parte aqui do seio, tá? Então o que que nós vamos fazer aqui agora? Juntar essa alça com essa daqui, ó, colocar uma por dentro da outra. Tá? Ó, você vai colocar uma por dentro da outra. Aqui, ó, você tira o excesso que tiver e você pode vir encaixar uma por dentro da outra, ó. E aí você vai desvirar novamente para costurar, vai pegar ela aqui por dentro, ó. Tá? Você vai pegar ela aqui por dentro novamente, ó. E aí você puxa ela por aqui, ela vai sair aqui. Você vai acertar, que é pra ver se ela tá na direção certa, ó. Prende com o alfinete e confere, ó. Confere do outro lado. Você viu que tá certinho aqui, ó. Você desvira aqui novamente. E agora tá na hora da gente desvirar as nossas alças que nós já costuramos. A gente desvira e passa mais uma vez o ferro, tá? Girou uma. Ó, então fica certinha, tá vendo? Uma com a outra, ó. E agora a gente passa um ferrinho. Ó, você tem esse efeito aqui. Pra gente fazer esse tipo de saia, é uma saia godê cortada no PID 3.14. Então você precisa pegar o valor da sua cintura, dividir por 3.14 e o resultado que der, você vai marcar aqui, ó. Tá? Ó, eu sei que não vai dar pra vocês verem, mas você marca na sua saia quando você estiver fazendo, que é o raio. Ó, esse valor você põe aqui. Depois que você marcou certinho essa volta aqui, que é o valor da sua cintura, você vem aqui, ó, e corta. E depois que você cortou, ó, é um tecido de 3 metros de comprimento e 1,40 de largura. Então, aqui tá a dobra, você vai pegar seu tecido, ó, vai dobrar ele aqui, tá vendo? Ó. E você vai medir, vai pegar esse valor. O menor valor que você tem aqui nessa lateral, ó, tá vendo? Tá dando 1,24, você vai colocar ao longo do restante da sua saia. Prontinha, a mesma coisa que você fez na parte do cetim de noiva, você também vai fazer no seu forro. Aqui nós temos a nossa saia cortada no cetim de noiva e aqui, ó, eu tenho o forro, tá vendo? A saia é off-white e o forro é branco, que assim vocês conseguem ver. O que que você vai fazer? Aqui tá o lado normal que nós vamos usar do cetim, aqui o lado do brilho e aqui o avesso. Nós vamos colocar bainha com bainha, ó, aqui pra gente fazer bainha embutida. Eu já fiz vídeo explicando no canal. Você vai colocar aqui, ó, uma bainha você vai prender com a outra. Estão vendo aqui? E quando você for cortar essa saia do forro, você corta ela uns 2 centímetros, pelo menos, mais curta do que a saia do cetim de noiva, que você for estar utilizando, tá? Ó, você vai colocando ela aqui em torno
daqui da bainha todinha e você vai passar uma costura aqui. Costura reta, gente. E agora que nós alinhavamos essa parte todinha da bainha, ó, eu vou estar passando uma costura reta aqui no final, eu vou mostrar pra vocês. Agora que nós passamos tudo na máquina, tá vendo? Eu vou desvirar aqui, ó, que é pra gente começar a fazer a separação. Você bate um ferro aqui pra ficar bem passadinho. Então aqui agora nós vamos juntar a parte do corpinho com a parte da saia. O que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó? Se você tiver que colocar um bojo nesse corpinho aqui, ó, você vai abrir aqui por dentro, tá vendo aqui, ó? Ó, vai encaixar o bojo aqui, ó. Aqui, essa parte é o avesso. Encaixou, né? Virou, ó, viu que tá certinho? Você não vai prender o bojo na parte da frente, não, tá? Você vai prender esse bojo todinho aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Nessa parte de dentro, tá bom? Porque aí, quando a pessoa vestir, se tiver que repuxar alguma coisa, fica aqui e não fica na parte da frente. O que nós vamos fazer aqui? Aqui tá o lado avesso do corpinho, aqui tá o lado do cetim de noiva. Então, nós vamos abrir aqui, ó, o nosso corpete. Você vai pegar cintura com cintura, ó, da parte do cetim aqui e prender. E prendendo com alfinete, vai alfinetando aqui, ó, essa parte aqui todinha. Falei, quando você coloca a sua saia, que você corta na cintura certinho, você já tem aqui o valor exato da saia godê com essa parte da cintura. Tá? Um pouquinho que vai sobrar, que é o valor que a gente precisa para costura. Então aqui, ó, tá vendo? Já tá preso o corpinho na saia. E agora eu vou prender, olha aqui, essa parte da saia do forro na parte do corpinho de dentro. A mesma coisa nós vamos fazer. Ó, você vai virar aqui e vai alfinetar essa parte aqui todinha. Eu vou virar aqui, tá, meninas? Fica melhor pra mim. Ó, só quero mostrar pra vocês. É assim, ó, que vai ficar a saia, essa parte aqui do forro. Tá vendo aqui? Exatamente assim. Aqui é um cetim, eu coloquei de propósito pra dar um contraste. Aqui é um tafetá de forro, tá? De vestido de noiva. E esse aqui é um cetim com elastano. Então, vocês estão vendo, eu vou virar aqui agora por dentro. Ó, vou pegar por dentro, que é pra eu alfinetar. Porque aí, quando eu for pra máquina, eu passo de uma vez só. A parte do cetim com elastano, gente, sempre corta pelo menos uns 2 centímetros. Por exemplo, se o raio deu 26, você corta com 24, porque o cetim com elastano, ele sempre abre mais. Então, para a cintura não ficar muito maior. Ó, então a parte de dentro aqui colocada, olha aqui, o recheio do vestido tá aqui dentro, tá vendo? Do corpinho. Eu vou desvirar aqui, ó, para vocês verem, ó. Ó, corpinho aqui interno, o vestido tá perfeito, um acabamento excelente por dentro e por fora o corpinho com o vestido. Agora a gente vai para a máquina para passar uma costura reta aqui por dentro. Então aqui nós costuramos aqui por dentro, estão vendo? Ó, e passamos uma costura também reta nessa parte aqui de dentro. Então eu vou desvirar aqui o vestido, ó, parte da frente e parte do avesso. Preparar ele pra gente colocar o zíper agora. Aqui chegou o momento de nós colocarmos a parte do zíper já. Eu sei que é tudo branco, às vezes fica difícil para ver, mas aqui tá o zíper. Eu vou colocar ele aqui, claro que eu não vou usar ele esse valor todo, né, meninas? Eu vou colocar aqui bem na pontinha, aquela parte do silicone, ó. E aqui eu não vou me preocupar com essa quantidade. Aqui você precisa, ó, colocar o zíper separado do forro. Eu vou mostrar já para vocês. Só um minuto. E quando você estiver colocando numa saia godê, você vem, ó, acertando ele reto. Você não segue essa linha da saia godê, porque a saia godê faz isso, né? A gente não vai fazer isso. Para que a sua saia fique certinha, você precisa fazer exatamente o que eu tô mostrando aqui. Colocou aqui, tá vendo que o forro
tá aqui dentro, ó. O forro não tá com o zíper. Então, primeiro nós vamos prender essa parte aqui de cima, tá? Você acerta, o principal é uma costura, tá batendo junto com a outra, na hora de você posicionar o seu zíper. Ó, aqui você vai fechar e vai ver se essa costura tá dando com essa daqui, que é para nós fecharmos essa parte do corpinho. E agora a gente vai para a máquina para costurar o zíper. Ó, e aqui, como vocês podem ver, ó, eu dei uma aproximada para vocês conseguirem visualizar, tá vendo? A parte da saia aqui, e a gente vai passar o zíper agora na máquina aqui, ó. Você já passou essa lateral aqui, igual eu passei. Então, você vai vir fechando aqui, ó, um pedacinho do seu zíper, que é pra ver se essa costura tá batendo com essa. Se tiver batendo, ok. Se não tiver batendo, você faz uma marquinha com a caneta fantasminha no zíper e joga o zíper em cima dessa costura que você precisa. Então, agora, abrindo, eu vou passar aqui, esse outro zíper aqui, ó, na máquina, tá? Pra gente prender ele. Então, passado o zíper aqui na máquina, o que que nós vamos fazer agora aqui nessa parte aqui, ó? Ó, nós passamos aqui. Então, nós vamos jogar essa costura aqui pra dentro, porque a gente vai fazer um acabamento embutido, tanto no forro como na parte de dentro. Olha aqui, vai ficar assim, tá vendo? Então, eu vou pegar, vou virar, que é pra mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou pegar aqui por dentro, ó, eu vou ter que virar aqui a saia. Ó, virei a parte do forro ao contrário, aqui tá o zíper, tá? E eu vou juntar aqui, ó, um com o outro. Colocar aqui um alfinete para prender. A mesma quantidade do cetim você coloca também aqui, ó. Certinho, você coloca rente até a finalização do zíper, que você sabe que foi até onde você costurou. Aqui tem o zíper passado e aqui desse lado a gente vai costurar agora. Esse zíper vai ficar aqui, ó. Estão vendo aqui a pontinha dele aqui, ó? Ó. É porque tá cheio de linha e tudo branco, né? Aqui, meninas. Então, a gente passa essa parte aqui pra cá e costura aqui em cima. Ó, nesse tecido aqui, que é mais fino, vocês já conseguem ver a sombra do zíper. Tá vendo aqui, ó? Que é onde eu vou passar. Vamos desvirar pra gente ver como que ficou o resultado. Olha aqui, perfeitinho, ó, lado avesso, tá? E aqui o lado direito. Depois eu mostro na câmera maior para você conseguir visualizar melhor, tá? Ó, então ficou perfeito. Agora eu vou fazer o outro lado. Ó, e eu quero mostrar para vocês aqui agora a finalização desse zíper. Estão vendo aqui? Então, eu vou pegar primeiro, ó, vou virar aqui, peguei aqui o tecido, ó, alinhavei, juntei um com o outro, certinho aqui, tá? E vocês veem, como eu sempre falo, a gente terminou aqui, só que a gente vai costurar a partir daqui, retinho, ó. Você joga o zíper bem pra cá, só tá essa parte do cetim de noiva, não tá o forro, tá, meninas? Ó, e você vai costurar essa parte todinha até o final, na mesma largura que você fez aqui, pra não ficar torto. Uma coisa que eu quero que vocês observem agora é o seguinte, tá chegando o final da saia, o cetim normal de noiva e aqui o forro. Então, o que que a gente vai fazer? Vai costurar, ó. Você viu que tá em encontro tudo certinho? Você vai costurar um com o outro. Ó, e você vai costurar tudo junto, tá vendo? Ó, essa parte agora sobrou a parte interna do zíper. Olha aqui, ó, parte interna pra gente fazer o acabamento, tá? Você vai pegar por aqui, ó, pra gente costurar aqui por dentro. Vamos lá? Olha aqui, meninas, desvirei, ó. E vou colocar o cetim aqui, ó. Ó, então peguei a parte aqui do zíper, do forro, e trouxe a saia toda aqui pra dentro, olha aqui. Até essa parte aqui que nós costuramos, tá vendo aqui, ó? Então, eu vou vir com essa costura todinha aqui, ó.
A única coisa que você pode fazer é deixar uma parte aqui, ó. Nós passamos aqui, lembra? Passamos a costura de uma com a outra, paramos aqui. Você vai deixar uns 10 centímetros ou 15 ou 20, enfim, que é esse valor aqui para você desvirar a sua saia, tá? Que é para você ter um buraco para depois ela passar, porque a gente vai fechar essa parte aqui agora todinha do zíper, ó. Então, colocou o forro certinho aqui e a gente agora vai costurar. Não vai costurar deixando aquele zíper um pouco a mais. A gente vai costurar um dedinho abaixo do zíper, entenderam? E costura reto e deixa aquele valor aberto pra gente abrir a saia. Ó, deixei esse valor aqui aberto porque eu vou fazer o acabamento por dentro. E vou agora desvirar a saia lá na mesa. Ó, aqui ficou aberto, estão vendo? E eu vou desvirar. Para você que não estava conseguindo entender, aqui foi a abertura. Ó, a abertura do vestido. Então agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, uma junção com a outra. Ó, vou alinhavar aqui e vou passar uma costurazinha de leve aqui. Pode ser à mão, pode ser com fio de nylon, tá? Você vê o que você achar melhor, ó. E ele vai ficar exatamente assim. Então a bainha tá certinha, uma bainha embutida aqui por dentro do vestido. Ó, a parte do zíper, tá vendo? Olha aqui a parte do acabamento do forro. Ó, aqui ficou o vestido assim por dentro, tá certinho, estão vendo? E agora a gente vai ver o vestido por fora. O vestido já tá pronto, meninas. A gente já pode pegar pra vestir. E então, meninas, nosso vestido ficou pronto. Vocês viram como foi fácil, rápido? Realmente, a parte do corpinho é a mais trabalhosa, é a mais chatinha, mas super vale a pena. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre estrutura. A gente vai estar colocando uma barbatana. Dessa vez nós colocamos a cavalinha e você viu que realmente é mais trabalhoso. Não deu pra mostrar a todo momento eu passando a costura reta, porque realmente senão o vídeo ia ficar muito longo. Mas o principal eu mostrei, que é a parte da montagem desse corpinho para vocês, aonde você precisa passar a costura reta, onde você precisa dar os piques, aonde você precisa juntar peça com peça, cava com cava, que é para você não ter erro. Primeira coisa, nós já vamos começar a falando dessa parte do decote. Então, o decote você precisa saber se realmente é esse valor que você quer. Vocês viram que eu desci 12 centímetros, entrei aqui 10 centímetros e entrei nessa parte do ombro. Eu deixei essa alça com 4 centímetros ou 3, se você quiser. A parte da cava fica perfeitinha com esse acabamento que eu falei para vocês. O único acabamento que consegue deixar literalmente tudo embutido. Esse vestido é um vestido básico, simples, de cetim de noiva. Alguns chamam de cetim bucol, mas tem o cetim bucol que é aquele que é muito brilhoso, e tem esse outro cetim de noiva que é como o cetim bucol, que tem gente que também chama de cetim bucol, porém ele é mais fosco, ele não tem tanto brilho, apesar de amassar bastante. O que na maioria das vezes não amassa muito é o cetim do Kese, mas também não é tão simples, não é tão fácil de encontrar, não amassa muito, mas tudo amassa no final, não é mesmo? Ó, e eu fiz essa parte do corpinho, como vocês puderam ver, eu não coloquei o bojo. Se você tiver que colocar o bojo, aqui ficou ó, certinho. O restante da saia eu vou mostrar depois. Coloquei um cintinho, que eu já tenho alguns cintinhos de noiva, depois eu vou colocar um outro para vocês conseguirem visualizar. E é uma forma de você também estar conseguindo passar essa ideia para a sua noiva. Ó, aqui a parte do vestido. Tá, meninas? Eu não fiz uma bainha da minha altura, porque eu já deixo esse vestido como uma peça piloto. Então, como vocês podem ver, é uma saia cortada no pi 3.14. Quem não sabe o que é pi, me pede que eu deixe o link desse vídeo para você conseguir entender e saber exatamente o que é. Bom, essa saia, como vocês veem, é um godê completo, um godê simples. Ela fica com essa roda bonita, mas se você quer ter mais roda, então você corta no pi de 6.28. Aqui foi gasto 3 metros de tecido para essa saia. Então, no total, você vai estar gastando 3,5 metros, pelo menos, de tecido para fazer esse vestido. Vocês veem que eu estou sem salto, eu tenho 1,70 de altura. E se você cortar com o valor padrão, que é esse valor que dá, sobra uma cauda pequenininha, né? Ó, bem pequenininha. Então, se for uma pessoa baixinha
ou que, se for uma pessoa que tenha a minha altura, mas que não vai usar salto, ó, consegue ter uma mínima cauda, tá vendo? Porque tem noiva que não gosta de cauda tão grande, não é mesmo? A bainha ficou perfeita, eu vou mostrar de pertinho agora pra vocês. Vocês veem que não tá aparecendo, olha aqui, ó. Então, por isso que você tem que cortar uns 2 centímetros a menos, por conta dessa diferença, porque aí não corre o risco de ficar aparecendo. Então, meninas, o vestido foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido, eu espero que vocês tenham gostado e, o principal, entendido. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Um grande beijo e fica com Deus. O recadinho final para você é: a coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. Ó, e essa foi a parte das costas, meninas. Para quem não conseguiu ver, tá vendo? Fica certinho também no corpo, ó. A parte do recorte princesa, vocês estão vendo? Ó, eu já mostrei, fica direitinho. E eu deixei exatamente 5 centímetros, como vocês viram, ó, aqui na cintura, só para pegar um pouquinho mesmo mais. Coloquei um outro cintinho para vocês verem, olha que fofo, estão vendo? Com uma pedraria. Deixa aí nos comentários, você que é noiva, ou se você tivesse que casar novamente, então você deixa nos comentários qual é o cintinho que você mais se apaixonou, se é esse fininho, cheio de pedraria e de cristais, ou que faz esse lacinho assim nas costas, ó, comprido, ou se foi aquele da florzinha aqui. Então, meninas, é esse o nosso vestido de noiva dessa semana.